como o Banco Central controla toda a inflação, controla o país. É muita sacanagem. E aí, aqui é o William Hunt, seja muito bem-vindo ao seu canal sobre inteligência financeira e inteligência emocional. Hoje nós vamos entender como funciona a taxa Selic. Bom, o que significa Selic? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Não adiantou nada, né? Não significa nada. Isso nada mais é do que um programa de computador que o Banco Central utiliza para controlar todas as emissões e as operações relacionadas aos títulos públicos. Tá, mas ainda não ficou muito claro, né? Bom, em um outro vídeo eu te expliquei que o IPCA, que é um outro índice da economia, que esse é o principal índice utilizado, é o índice oficial da inflação, para medir a inflação do país. E a Selic é considerada a taxa básica de juros da economia. Ou seja, IPCA mede a inflação, Selic mede os juros do país. Bom, a Selic nada mais é do que um instrumento utilizado pelo Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, para controlar a inflação. Mas como ele faz isso? Já vou explicar alguns detalhes para você entender como é feito esse trâmite, mas basicamente o que você precisa entender? Que ele utiliza a Selic, ele controla a taxa Selic para aumentar ou diminuir o consumo. Por exemplo, se tem muita gente consumindo, muito consumo e pouca oferta, aí os preços vão aumentar, porque não tem muita coisa para comprar, mas tem um monte de gente querendo comprar, os preços vão aumentar. Aí eles vão lá, aumentam os juros, daí aumentando os juros, as pessoas param de comprar. Por que eles param de comprar? Porque às vezes é inviável comprar. Você vai comprar, por exemplo, financiar um carro ou uma casa, aí a taxa de juros está baixa do país, aí o financiamento está barato. Daí você vai lá, não pensa duas vezes para comprar. Mas se a taxa de juros estiver alta, mesmo que você queira, às vezes não tem como comprar. E também chega a ser inviável. Ou, por exemplo, agora entrando em engenharia econômica. Eu sou um empresário, aí eu tenho meu dinheiro lá, eu quero fazer ele trabalhar para mim da melhor forma possível. Eu quero buscar uma maior rentabilidade possível com o menor custo-benefício. Aí o que eu faço? Eu vou lá, faço uma análise de viabilidade econômica do meu capital. Se eu comprar essa máquina, eu vou ter uma rentabilidade, um retorno de 20% do meu capital. Só que se a taxa de juros está alta, está 14%. Aí eu vou lá, 20, 14, 6%, só que aqui no Tesouro Direto, por exemplo, se eu investir na taxa de juros, não precisa ser Tesouro Direto, mas se eu investir na taxa de juros que está pagando 14% ao ano, totalmente seguro e tranquilo, sem ter que fazer nada, por que eu vou querer arriscar meu dinheiro por 20% se, além de ter trabalho, eu ainda vou ter que correr risco? Aqui sem correr risco e sem trabalho eu ganho 14. Aqui 20, eu prefiro deixar no 14 e boa. Ou seja, quando eles aumentam a taxa de juros, as empresas param de investir também. Diminui o investimento das empresas. Agora eu vou tentar resumir o trâmite que acontece, como que o Banco Central consegue ir lá e regular, aumentar ou diminuir a taxa Selic. Basicamente é assim. Vai ficar meio confuso, hein? Vou tentar explicar. Eu vou resumir porque é bem mais complexo, é bem mais chatinho esse negócio de como o Banco Central controla toda a inflação, controla o país. É muita sacanagem. Bom, mas vamos lá. O Banco Central, apesar dele ser o único que pode emitir dinheiro de papel, moeda, os outros bancos, todos os bancos, eles podem criar dinheiro digital do nada. É isso mesmo que você ouviu. Eles podem criar dinheiro do nada. E não estou falando uma besteira, é exatamente isso, eles criam dinheiro do nada. E como eles fazem isso? Eles utilizam a reserva fracionária, que é o depósito compulsório. Compulsório parece até que é sacanagem, né? Tipo, o Banco Central é malvado, por exemplo. Para você entender como funciona basicamente a reserva compulsória, quando alguém deposita 10 mil reais, por exemplo, na conta do banco, aí o banco pega esses 10 mil reais, ele tem que pegar, um exemplo no Brasil, acho que está em 35%, 30%, ele tem que, vamos dar um exemplo nos Estados Unidos, é 10% a reserva fracionária. Pensa assim, depositou 10 mil, aí o banco pega 10 mil, legal, 10 mil. Ele pega R$1.000, 10% tem que depositar no Banco Central. O restante ele pode emprestar. Mas esse de emprestar, ele empresta 9 mil. Aí se a pessoa pegou esse 9 mil, emprestou para outro banco, daí outro banco depositou nesse banco 9 mil de novo, tem como pegar esse 9 mil, tirar 900 e emprestar mais 8.100, por exemplo. E daí vai indo, vira, às vezes empresta 10 vezes o valor do total do dinheiro. Ou no Brasil, que é um pouquinho mais conservador, ele consegue emprestar umas 3 vezes o total do valor que foi depositado. Ou seja, o banco consegue triplicar a quantidade de valor
tudo digitalmente, de uma forma legal, né? Que a maioria das pessoas não sabe, mas eles conseguem literalmente gerar dinheiro do nada. E o que a Selic tem a ver com isso? É que o Banco Central usa esse depósito compulsório, essa reserva fracionária, para controlar a quantidade de dinheiro que o banco vai gerando, que os bancos vão gerando, para colocando na economia. Aí, para ele controlar isso, é obrigado que todos os bancos fechem o caixa no final do dia positivo. Eles não podem fechar o caixa negativo. E apesar de o banco lucrarem, e como eles podem gerar muito dinheiro, eles têm que ter sempre a quantidade de depósito de reserva fracionária, tem que estar a quantidade que eles têm no caixa, já está lá no Banco Central. Aí o Banco Central vê lá, por exemplo, eles emitiram 10 mil, só que eles colocaram de reserva fracionária lá R$1.000. Só que aí as pessoas também, não é só a reserva fracionária que influencia nisso, são os saques e transferência. Muita gente retirada e pouca entrada. Por exemplo, teve muitos saques e transferência e pouco depósito, pouca entrada de dinheiro no banco. Eles ficam com caixa negativo, eles têm que balancear. Aí como eles fazem para balancear, para deixar nivelado o caixa para poder fechar no positivo, que é uma regra que o Banco Central estipulou lá, eles não podem. Se eles fechar o dia negativo, eles têm que pagar lá juros e multa, complica pro lado deles. Aí eles fazem empréstimos entre bancos. Um banco empresta para o outro. Parece que são rivais, tudo brigando, mas são todos farinha do mesmo saco, os bancos. E como eles emprestam dinheiro utilizando os títulos públicos que eles têm como garantia. Mas também é um prazo de um dia só, não podem ficar com mais de um dia com esse dinheiro. Aí os bancos vão lá e emprestam dinheiro utilizando a taxa dos títulos públicos lá. Aí no final do dia eles fazem os cálculos da taxa média de todas as transações que tiveram durante o dia. Aí fecha no final do dia a taxa média diária da Selic. E isso vira Selic. E o CDI, aproveitando, vamos falar do CDI. Certificado de Depósito Interbancário. Praticamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Ele tem uma pequena diferença, não dá nem 0,5% de diferença, basicamente a mesma coisa. A única diferença é que ao invés de utilizar títulos públicos como garantia, eles utilizam certificados privados. O banco mesmo emite um título dele mesmo para outro banco e daí tem um prazo um pouquinho maior, mais de um dia, geralmente é um dia, mas ele tem prazo maior para fazer isso. Daí como não é um título público que ele está dando como garantia, a taxa de juros é um pouquinho maior. Daí a Cetip, que é uma empresa que faz todos os registros dessas transações e empréstimo de um banco para o outro, como se fosse um cartório, ela que registra todas as transações. Aí depois ela vai lá e calcula a média de todas as taxas de juros, de todas as transferências interbancárias, de todos os empréstimos entre bancos, e disponibiliza o CDI, a taxa CDI, que é um índice utilizado para medir o desempenho de investimentos. Por exemplo, os fundos DI são os fundos que utilizam o CDI como indexador para saber qual vai ser a rentabilidade. A rentabilidade daquele fundo vai seguir a taxa CDI. Bom, é isso. Selic é a taxa básica de juros do país e CDI é a média de juros utilizada pelos empréstimos de banco para banco. Agora você já sabe, quando você for investir em um CDB, por exemplo, você vai pegar lá um CDB que paga 100% da CDI. Você já sabe que ele vai te pagar praticamente o que der na Selic, aquele CDB vai te pagar. Aí se você pega um CDB, por exemplo, que paga 120% do CDI, você já sabe que ele te paga 20% a mais do que a taxa Selic, basicamente, entendeu? Eu sei que é uma coisa meio complexa como funciona, mas basicamente é isso. Você precisa entender que a Selic é a taxa de juros básica do país e todos os outros investimentos, eles seguem essa taxa. Vai estar sempre por ali, vão estar se baseando nessa taxa, entendeu? Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal. Um grande abraço e tchau!